Olá, meu nome é Cássia Roberta Maria Leal e hoje eu vim falar um pouco sobre algoritmos de busca competitiva, especificamente sobre Minimax. Né? Eu sou da Escola Politécnica de Pernambuco e da disciplina de Inteligência Artificial do professor doutor Rubem Carlos Benante. Iniciaremos falando um pouco sobre jogos de inteligência artificial, né, que é um ramo da inteligência artificial que desperta muito interesse, está muito relacionado com inteligência, com os jogos em si mexem muito com a inteligência, com estratégias, com lógica, e eles são fáceis de representar, né? Assim, basicamente fáceis de representar, e a gente consegue definir claramente sucesso e fracasso dentro desse ambiente. Então, assim, a gente consegue determinar sucesso e fracasso de acordo com ganhos e perdas dentro dos jogos. Eles exigem uma certa tomada de decisão, né? Jogos têm muito a ver com tomada de decisões. Muitos jogos eles precisam disso para ser ganhos e influencia nas perdas também. E eles têm os resultados muito definidos, então são muito regrados. Os jogos eles envolvem regras e determinam quem vence e quem perde. Então, por esse motivo, jogos em inteligência artificial se tornam muito atrativos. Aqui, para a gente começar a entender esse assunto de busca competitiva, né, e posteriormente Minimax, nós vamos considerar alternância entre dois jogadores, né, um modelo básico de jogo, alternância entre dois jogadores, então um joga, o outro joga, um por vez, alternadamente. Nós temos também aqui jogos determinísticos, né? Cada ação leva a um resultado que a gente conhece. Então, basicamente, a gente vai ter ali um conhecimento prévio de que se eu fizer uma jogada X, outro jogador vai fazer uma jogada Y. Então, a gente vai considerar isso inicialmente. Os jogos inicialmente são soma zero, ou seja, necessariamente vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. Se um ganha, outro perde. Ou empata. E assim, essa soma zero, posteriormente a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona. E as informações são perfeitas, né? Inicialmente a gente tem as informações perfeitas, os jogadores conhecem as jogadas possíveis para os próximos jogadores, para o próximo jogador jogar. E aí, nessa configuração, a gente tem aí o início, podemos entender um pouco mais sobre como acontece a busca competitiva. A busca competitiva em si, ela envolve mais de um agente. Né? A gente sabe que existem ambientes que só tem um agente, e esse ambiente de busca competitiva, ele envolve mais de um agente nesse ambiente, e eles são conflitantes. Então, são agentes, como a gente aplicando em jogos, são agentes que estão ali, um com o outro, conflitando para ver quem vai ganhar, e eles são hostis e imprevisíveis. Então, você tenta entender qual seria a possível jogada do seu oponente, mas você não sabe exatamente o que é que ele vai fazer. Então, é algo imprevisível ali. Você consegue prever as possíveis jogadas, não a jogada exata que ele vai fazer, certo? E aí tem uma frase de Stuart Russell, né, que é: os jogos estão para IA, assim como as corridas estão para os projetos de automóveis. Achei essa frase interessante para trazer. A gente tem alguns problemas de busca relacionados a jogos, que são o tamanho, né, que os espaços de busca, porque alguns jogos eles requer um espaço grande de análise, um espaço grande falando em código, por exemplo, códigos grandes. A gente vai ver mais à frente que existem árvores de busca que podem ser enormes, finitas. Então, o espaço de busca é uma problemática. Então, um jogo pode ter muitas possibilidades de jogadas. Isso precisa ser analisado e a gente vai tentar achar uma solução ótima ali para fazer uma jogada boa para o jogador que está jogando naquele momento. E a gente também tem um problema da limitação de tempo. Essa limitação de tempo, por quê? Porque, por exemplo, se a gente fosse tratar de um jogo de xadrez, a gente não vai ter tempo infinito para analisar todas as possíveis jogadas, e a gente precisa ter um tempo ali específico, ou tem um tempo finito, no caso,
para a gente analisar e tomar a nossa decisão. Então, nem sempre a gente vai ter aquela decisão ótima ali, aquela decisão perfeita para nós, porque o tempo não é ilimitado, né? A gente tem aquele tempo ali limitado para tomar decisão. Uma modelagem assim da busca competitiva, né, com jogos, a gente tem assim, a gente define inicialmente o estado inicial, ou seja, o tabuleiro, qual o tabuleiro daquele jogo. Então, se for, por exemplo, um jogo da velha, vai ter ali determinado o tabuleiro do jogo, a gente vai identificar qual o primeiro jogador a jogar, né, qual o jogador que vai iniciar os movimentos ali do jogo. E aí a gente tem, segundo, a gente tem a função sucessor, né, que a gente vai indicar o movimento, se o movimento é válido. Então, você vai fazer uma jogada e aí você vai ver ali se aquela jogada é válida, né, e vai verificar também o que aquela jogada vai resultar, em que ela pode, quais possibilidades de jogadas após ela, e se aquilo ali é bom ou não para você, se aquela jogada vai ser boa ou não. A gente tem teste de término, né, que determina e verifica se o jogo terminou. Então, ele vai estar ali, o teste de término basicamente vai determinando a ordem, vai verificando as ordens de jogadas e se o jogo terminou ou não, se houve ou não ganhador, e se houve, consequentemente, se houve um ganhador, quem é o perdedor, certo? A função utilidade, a gente calcula essa função ela nos nós terminais da árvore de busca, né? A gente vai ver mais na frente, então vou intensificar mais sobre isso. Mas a função utilidade, ela dá um valor numérico aos terminais. Então, é o nível final da análise ali do jogo, ele vai determinar, assim, normalmente se coloca mais 1 para quem ganha, menos 1 para quem perde, 0 para quem empata. Isso basicamente, retornando ao assunto anterior de soma zero, isso basicamente pode ter uma ligação com soma zero aí, porque ou ganha ou perde, ou um ganha e outro perde, ou empata. Não existe outra possibilidade, não tem como dois ganharem, não tem como dois perderem. Ou empata, ou um ganha e outro perde. E a gente tem aqui, novamente, soma zero, né? Nessa soma zero, basicamente, um jogador tenta maximizar a função utilidade, isso já entrando um pouco em minimax, e o oponente tenta minimizar essa função. Então, basicamente isso. Um tenta fazer com que ele consiga o mais 1 para ganhar, isso. E o outro também vai estar cada um tentando fazer o melhor para você, sendo que um vai atacar maximizando a função e o outro vai atacar minimizando a função. E a única função utilidade, ela é usada para determinar a qualidade de posições para de uma posição para os jogadores. Vamos lá. Essa aqui é um exemplo de uma árvore de busca. O que seria essa árvore de busca? A árvore de busca é você ter ali o tabuleiro. Por exemplo, onde tem aqui, eu tenho o Max, associando o Max ao jogador X de um jogo da velha, né? Ele tem ali o tabuleiro zerado, sem nenhuma jogada. Então, a jogada inicial que ele vai fazer, o jogador min, que é o seu oponente, que é o jogador zero, né? Ele vai ter ali várias possibilidades de tabuleiros. Ele vai ver o tabuleiro já com uma jogada anterior do Max. Então, o Max, ele vai produzir ele pode produzir, né, 9 possibilidades de jogadas ali. Então, o Min, ele vai ter que analisar isso e ver para ele qual é a melhor jogada. Então, essa árvore, basicamente, cada jogada tem outros ramos, e aí tem uma enorme quantidade de ramos, e ela vai ter certos níveis, assim, de nós, e no final dela, a gente tem aqui no final, onde tem terminal, a gente tem algumas jogadas finais que determinam ganhos e empates. Então, a função utilidade aí aplicada, na primeira à esquerda, na primeiro tabuleiro à esquerda da linha terminal, a gente tem O ganhando, ou seja, min ganhou, menos 1. Menos 1 foi associado a min ganhar, que é o mínimo, o que minimiza a função utilidade. 0, ele determina o empate
entre min e max, então entre o jogador e seu oponente. Os dois empataram. E o terceiro tabuleiro, ele mostra o ganho de max, que é o jogador X. E isso são só 3 exemplos, mas assim, existem várias configurações que fazem max ganhar e min ganhar. Mas esses aí são alguns exemplos, porque a árvore não está toda desenvolvida, mas a gente consegue ter uma noção do quanto ela abre conforme for baixando o nível das jogadas, conforme as jogadas forem acontecendo. Aqui. E aí, dentro dessa árvore de busca, né, enquanto a gente vai fazendo essa busca, a gente tem um questionamento que é, assim, a gente tem a função utilidade sendo calculada apenas nos nós terminais. Então, assim, eu vou fazer aquela minha jogada lá em cima, nas primeiras jogadas, eu vou fazer aquele meu movimento e eu só vou saber se eu ganho ou perco no fim, que é onde a função utilidade é aplicada. Aí eu vou saber onde eu ganhei e onde eu perdi. Então, para eu otimizar esse método, para otimizar, a gente veio com o algoritmo Minimax, que aí eu vou explicar o que é que ele vai fazer para poder resolver essa problemática. Então, o questionamento aqui justamente é esse: como calcular a função utilidade, basicamente isso, nos nós terminais. Então, como é que essa função utilidade, será que eu consigo saber o que ela vai resultar antes de chegar no fim do jogo? Então, essa é a problemática, assim, simplificada do Minimax. Então, vamos lá. Algoritmo Minimax. A gente tem uma introduçãozinha, que von Neumann, ele propôs um método de busca Minimax para jogos de soma zero, que maximiza sua posição enquanto minimiza a posição do oponente. Então, basicamente, como eu falei anteriormente, um jogador tenta maximizar a função utilidade e o outro jogador tenta minimizar a função utilidade. Cada um fazendo isso de acordo com o seu benefício próprio. E aí, a função de utilidade, a gente utiliza a função utilidade, no caso, né, para propagar seus valores. Ou seja, eles basicamente, a gente vai propagar esse valor utilidade que a gente vai achar lá no fim para os nós intermediários. Então, a gente vai fazer o caminho contrário do que a gente tinha feito antes para achar a função utilidade. E aí, a gente tem isso como uma estratégia, assim, ótima, que é justamente determinar, tipo assim, a gente vai conseguir determinar um caminho ótimo, ou determinar uma estratégia ótima para que um jogador ganhe. Então, a gente vai conseguir ali mapear qual o melhor caminho para ganhar. Então, vamos ver como faz isso. A gente tem aqui o valor minimax. O valor minimax é o valor que a gente tem quando a gente encontra o caminho certo. Então, é aquele valor, aquela jogada ali, aquele valor de utilidade que vai me fazer chegar na função utilidade certa para eu ganhar, né? No valor certo da função utilidade para eu ganhar. Ao chegar no nó N, sendo este o nó terminal, no caso, o nó N é o nó terminal, o nó que a gente acaba o jogo ali, que é onde a gente calcula a função utilidade. Então, a gente calcula aquela função ali, utilidade. Então, se N for o nó max, no caso, naquela mudança de jogada, porque um jogador é max, outro min, e aí vai alternando. Naquela alternância de jogada, se o jogador N é max, o seu sucessor é min. E o valor utilidade escolhido pelo nó, do sucessor, no caso, será o menor a fim de minimizar a função utilidade. Então, assim, no nó max, nos nós max, a gente vai escolher o maior valor utilidade. Nos nós min, a gente vai escolher o menor valor utilidade. Isso indo do fim da árvore até o começo da árvore, até achar nosso objetivo como o valor mínimo, o minimax, no caso. E a gente tem um algoritmo minimax de exemplo, né, uma árvore na verdade, uma árvore de busca minimax. E a gente tem aqui 2 nós, né, um nó max que inicia a jogada. Isso é o que é um jogo simples, assim, só para a gente entender o funcionamento da árvore de busca. Esse nó max,
ele já tem os valores aí definidos, mas a gente começa a análise dessa árvore da linha de baixo, que é a linha dos nós terminais, que já tem os seus valores utilidade já definidos, eles já estão aí 3, 12, 8 e assim por diante, e a gente começa a analisar da esquerda para a direita. Então, assim, nós temos os valores de utilidades abaixo. E nós temos aqui 3 ramos que se ligam a um nó mínimo. Então, esse nó mínimo, que é sucessor desses terminais, ele vai escolher o valor mínimo que para ele é melhor, para ele ganhar, certo? Então, ele tenta minimizar a função utilidade. Então, a função utilidade, nesses nós terminais, do primeiro nó min, né, do da esquerda, a gente tem 3, 12 e 8. Desses 3 valores, o nó min, o primeiro nó min, né, do caminho A1, ele vai escolher o valor mínimo. Então, ele vai escolher 3. 3 é menor do que 12 e 8, certo? E aí, perdão, depois de fazer essa análise no primeiro nó min, a gente vai para o segundo nó min, também analisando da esquerda para a direita seus ramos. Então, o segundo nó min, ele também vai escolher o valor mínimo da função utilidade. Então, ele vai escolher o valor 2, porque o valor 4 e 6 é maior do que 2. Então, ele vai escolher o menor valor dentro desses 3 ramos que estão ligados ao nó min. Então, ele escolheu o valor 2. O último nó min, né, também tem 3 ramos, e ele tem 3 ramos com 14, 5 e 2. Ele também vai escolher o menor valor, o nó min também vai escolher o menor valor desses ramos para que ele seja minimizado. Então, ele vai escolher também o valor 2, porque 14, 5 e 2, dentre esses, 2 é menor. Dado isso, a gente continua subindo a árvore. E o próximo nó, depois de min, é max, que é acima de min. Então, acima está max. E max tenta maximizar a função. Se max tenta maximizar a função utilidade, então ele vai escolher o maior valor dentre os que min escolheu. Então, na linha dos nós mins, nós temos 3, 2 e 2. Dentre esses 3 valores, max tende a decidir, no caso, né? Ele vai decidir pelo valor maior para maximizar sua função utilidade. Então, ele vai escolher o valor 3, que é o valor maior entre esses 3 números aqui dados. Então, a gente tem escolhido aí uma função, na verdade, um caminho ótimo, né? uma solução ótima aí para o jogo, em que max vai escolher 3, e o seu caminho ótimo seria, no caso, o caminho de A1, que vai se ligar à decisão ótima para ele, que min fez, né, que é a melhor decisão para max que min tenha feito, e o ramo A11, que justamente deu o valor de utilidade que seguiu até max. Aqui a gente tem resumido como o algoritmo de minimax, né, que a gente percorre toda a árvore de busca. No caso, a gente faz aquela análise de toda a árvore de busca até os nós finais, e nos nós finais a gente aplica a função utilidade. E a partir daí a gente sai propagando os valores da função, subindo novamente a árvore e determinando qual o valor que max vai escolher, ou o primeiro jogador vai escolher, para alcançar ali o seu ganho, né, para ganhar ali aquele jogo. E o desempenho do algoritmo Minimax, assim, ele tem como desempenho, tem um desempenho completo, ele tem um desempenho completo, se a árvore for finita, porque como a gente analisou, imagine um jogo, por exemplo, de xadrez, que existe N possibilidades de jogadas, esse Minimax, ele vai ter que analisar, então, a árvore, ele tem que ter uma árvore finita, por exemplo, o jogo do xadrez, do jogo da velha, por exemplo, ele é uma árvore finita, existe uma finitude ali de jogadas possíveis, né? Ela não é tão extensa, não é um jogo tão extenso de possibilidades. Então,
o algoritmo minimax, ele funciona se a árvore for finita, né? Se for infinita, é um pouco complicado. É uma solução ótima, sim, se os oponentes se comportarem de forma ótima. Ou seja, eu preciso considerar, o jogador precisa considerar que o oponente vá pegar as melhores soluções ótimas para ele, para eu poder fazer a minha análise em cima daquilo. Então, cada um tem que considerar que o outro vai tomar as melhores decisões, as decisões ótimas, para que eles consigam fazer acontecer essa função minimax. A complexidade de tempo. Então, assim, a gente tem a profundidade máxima, né, que a gente denomina como M, e a quantidade de movimentos válidos em cada estado, que a gente fala de B. Então, a gente tem uma ordem de B elevado a M de complexidade de tempo. E a complexidade de espaço, a gente tem, assim, com busca em profundidade, né, a gente tem uma ordem de B vezes M, né, da complexidade do espaço. Então, assim, existem certas limitações aí do desempenho do minimax. E a gente tem algumas coisas que podem nos fazer utilizar a minimax de uma forma mais otimizada para alguns jogos que não se encaixam, talvez, nesse perfil. Então, a gente tem algoritmo minimax, tem uma problemática aí, que a gente já viu que existem certas limitações. Então, para alguns jogos, o algoritmo minimax, ele é impraticável. Assim, jogos que não são viáveis, assim, porque acontece que às vezes não é viável fazer a avaliação de toda a árvore de busca. Como eu falei, tem árvores que existem muitos ramos, muitos nós, e é inviável em questão de tempo, em questão de espaço de busca, né? A gente viu isso no início, que seja analisado todos os nós dessa árvore. Então, isso demanda muito tempo, isso demanda muito, então é inviável. Então, para minimizar esse problema, a gente aplica poda alfa-beta. O que seria poda alfa-beta? Então, a gente calcula a decisão correta, a gente consegue calcular aquele melhor caminho que foi dito anteriormente, sem analisar todos os nós, todos os ramos da árvore. Como é que a gente faz isso? A gente vai podando a árvore de acordo com o que a gente vai analisando. Então, mais à frente, a gente vai entender melhor como é que a gente faz isso, né? E isso aí vai retornar o mesmo valor minimax, né? O mesmo caminho que eu achei antes, eu vou achar agora, sendo que eu não vou precisar analisar todos os estados, todos os caminhos, todos os nós da minha árvore de busca. E aí eu tenho aqui um exemplo da poda. Como é que a gente faz essa poda minimax? Vamos lá. Poda alfabeta, né? No minimax. Então, a gente vai fazer a mesma análise da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, a gente vai e tem a função utilidade ali, 3, 12 e 8, para o primeiro nó min. Essa função, a gente já viu que o nó min vai pegar a função que deu o menor valor. Então, ele vai pegar o valor 3. Então, em max, considerando esse valor, max vai só escolher valores maiores ou iguais a 3, porque max tende a maximizar o valor da função utilidade. Então, não faz sentido max escolher um valor menor do que 3. Então, vai ser maior ou igual a 3. E, a partir disso, eu vou analisar os próximos ramos. O próximo nó min. O próximo nó min, a gente tem, né? Pegando debaixo da função utilidade, a gente tem o valor 2. Começando da esquerda para a direita, 2. Se eu tenho 2, o meu min só vai escolher ali valores menores ou igual a 2. Não faz sentido ele escolher maior, porque ele tende a minimizar minha função utilidade. Então, se ele escolhe um valor, vamos supor que ele escolheu um valor menor ou igual a 2. Ele tem que escolher, né? Menor ou igual a 2. Mas, max lá em cima, ele só vai escolher valores maiores ou igual a 3. Então, independente dos valores que eu tenha nos outros ramos desse nó min, eu não vou mais analisar, eu vou fazer essa poda, porque independente se tiverem valores menores que 2 aqui, max não vai escolher nenhum valor desse nó. Então, porque max, o intervalo dos valores, ele não se conectam, né? Max tem que ser maior ou igual a 3, e min vai escolher um menor que 2. Então, isso não faz muito sentido. Então, a gente não precisa mais analisar esse ramo. E a gente vai para o terceiro nó min. Então, o terceiro nó min, analisando da esquerda para a direita, o primeiro ramo do terceiro nó min, ele tem o valor 14.
Então, 14, vamos supondo que min vai escolher o valor 14. Min, então, ele vai ter que escolher, independente do valor dos próximos ramos, ele vai ter que ser um valor menor ou igual a 14. Isso está dentro do intervalo de max, lá em cima, porque max precisa escolher valores maiores ou iguais a 3, não é isso? Então, valores maiores ou iguais a 3. Então, 14, alguns valores menos que 14, entre 3 e 14, estão dentro desse intervalo. Então, esse ramo a gente analisou, ele vai precisar analisar o próximo. O próximo ramo, ele tem um valor 5. 5, o min vai escolher 5, porque 5 é menor do que 14. Ele tende a minimizar. Então, 5 é menor do que 14. E veja que 5, sendo menor ou igual que quer dizer, min escolhendo o valor menor ou igual a 5, ainda está dentro do intervalo de max, porque max lá em cima vai escolher um valor maior ou igual a 3. Então, esse intervalo aí, ele é bom para max. Então, a gente analisou e vai precisar analisar o próximo para ver se não existe um valor melhor aí para min. Então, vamos lá. Então, a gente achou aqui o terceiro ramo desse nó min, ele nos dá o valor 2. 2, ele é um valor que é menor do que 5, então, min vai escolher o menor valor, e entre 14, 5 e 2, acaba que o menor valor foi do último ramo que a gente analisou agora, e é 2. 2, ele vai ser menor do que 3. Então, max não vai mudar seu valor. Seu valor vai continuar 3, aquele que a gente determinou provisoriamente no início. O valor de max vai ser 3, porque é o valor ótimo para ele, é o valor que maximiza ele e é o maior valor entre os nós min que a gente avaliou. E aí o valor alfa é o valor da melhor escolha, né? Sintetizando tudo, o valor alfa é o valor da melhor escolha encontrada até o momento para max. Então, max vai ter um valor alfa, que é o valor que ele vai achar para ele melhor. Então, por essa análise, vai ser o melhor valor para ele. E esse valor não pode, como a gente viu agora, não pode diminuir, não pode decrescer. Se eu encontrei um alfa possível, esse alfa não pode diminuir, porque max quer maximizar a função. Ele quer que alfa aumente, não diminui. De forma contrária, o valor beta é o valor da melhor escolha para min, né? Para o valor min, para o nó min. Por quê? Porque, como a gente viu, né, ele não pode aumentar. Então, min vai ter um valor beta que ele vai achar, e esse valor beta, ele não vai poder aumentar, porque min tende a minimizar a função. Então, não faz sentido ele aumentar esse valor de beta, certo? E aí também, essa poda alfa-beta tem uma certa limitação, né? Porque o Minimax, ele assume que os programas possuem tempo para procurar pelos nós terminais e retornar realizando podas, no caso. Além de ter tempo para a gente analisar os nós terminais, a gente tem que voltar e analisar e ver quais os ramos que a gente pode podar ou não. Então, isso também requer tempo. Toda a problemática de tempo ressurge. Novamente, o tempo é um problema. Então, tudo que a gente faz aqui é tentando otimizar esse tempo, minimizar esse tempo. Então, o tempo aí pode ser que não tenha tempo disponível para o melhor resultado, para encontrar o melhor resultado, né? Então, a solução para diminuir o tempo de resposta, né, é parar a busca antes de chegar nos nós. Né? Então, não analisar até o final a nossa árvore e aplicar uma função heurística de avaliação dos nós, onde acontece a parada. Então, eu vou percorrer a minha árvore até um certo nó, né? Parar em um certo nó que não é o nó terminal, e ali eu vou aplicar uma função avaliação, né? Como a gente viu, a função utilidade só é aplicada nos nós terminais, então nos nós intermediários, que a gente vai fazer a parada, a gente vai aplicar uma função avaliação. E aí entra a decisão imperfeitas, as decisões imperfeitas. Por quê? Porque todo esse minimax, toda a busca
utilizando o Minimax, a gente tenta achar decisões perfeitas, mas devido a esse problema do tempo, né, essa questão de tempo aí, que pode ser que não tenha tempo suficiente para fazer toda essa análise, que nos daria uma decisão perfeita, ótima para nós, e vão acabar acontecendo decisões imperfeitas, que vão acabar sendo em tempo real, né? O tempo que a gente tem disponível, o tempo que a gente quer que aquela resposta seja dada. Então, o Minimax, ele tenta sempre buscar decisões perfeitas, né? Então, assumindo que os programas possuem tempo para buscar, para procurar pelos nós terminais, que nem sempre é verdade, né? Porque nem sempre não tem todo o tempo do mundo para poder analisar tudo. Então, para diminuir esse tempo, a gente faz a parada, assim como foi dito, e daí a gente tenta estimar qual a utilidade que vai dar nos nós finais, sem analisar os nós finais, né? Isso seria uma decisão imperfeita. Por quê? Porque eu não analisei toda a árvore. Então, essa decisão pode ser imperfeita. Então, as decisões imperfeitas, no caso, a função de avaliação, né, aplicada nessa parte de decisões imperfeitas, ela avalia a possibilidade de vitória, né? Ela não vai saber quem vai ganhar exatamente, porque ela não foi até o nó final. Mas ela vai avaliar as possibilidades de vitória de mim e de Max. Ela vai avaliar a possibilidade dos dois a partir daquele nó de parada. Né? Então, eu vou parar um certo nó e vou começar a avaliar as possibilidades de vitória. E depois de calcular a diferença desses valores, aí eu vou ter uma avaliação do estado atual do jogo. Então, por exemplo, a gente tem aqui H é igual a X menos O, ou seja, H, que eu digo aqui, é a avaliação total do estado do jogo. Então, eu tenho que essa avaliação que eu vou ter quando eu fizer a parada vai ser o total de vitórias que eu ali analisei, que eu avaliei, né? O número que eu encontrei de total de vitórias possíveis para Max, menos o total de vitórias possíveis para mim. Então, assim, se eu tiver, no caso, fazendo essa análise dessa função, a gente tem que, se o H, no caso, a avaliação, função de avaliação ali encontrada, for maior do que zero, isso quer dizer que eu tenho a tendência, assim, eu tenho a probabilidade maior de Max ganhar. Então, não é Max está mais próximo de ganhar. Se o H for menor do que zero, né, se der um valor negativo, é porque Max está mais próximo de perder, ou seja, Min está mais próximo de ganhar, né? Como um ganha e outro perde, então Min estaria mais próximo do ganho, né? E se der zero, provavelmente vai empatar. Então, a partir daquele nó que a gente foi analisado, que a gente foi avaliado ali, vai dar mais ou menos esses valores aí. E aqui tem um exemplo, por exemplo, da função avaliação no jogo da velha. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui um estágio do jogo em que eu analiso as possibilidades de jogada. Então, assim, na primeira tabuleiro, né, do jogo da velha, na esquerda, lá em cima, a gente tem, para zero, 5 possibilidades. Então, a gente tem 5 possibilidades de acordo com a disposição do tabuleiro naquele momento, né? Pode ver que o tabuleiro ele não está zerado, ele está ali, tem algumas jogadas nele. Então, com aquelas jogadas ali, eu analisando, eu tenho 5 possibilidades para zero ganhar. E para o que está à direita, né, o tabuleiro à direita, a gente tem uma análise de X. X, que é Max. X, ele tem 6 possibilidades de ganhar. Né? Então, a gente fez todo o estudo de todas as possibilidades até ali. Então, com aquela jogada que está ali, específica, a gente tem essas possibilidades. Então, a função avaliação, a gente vai ser dada pelo valor das chances, das possibilidades de vitória de Max, que é X, 6, menos a possibilidade de vitória da função que a gente encontrou para mim, que é 0. Então, vai ficar 6 menos 5, que deu o valor 1. Então, se H deu 1, provavelmente as chances de vitória maiores são para Max. Então, X tem mais chance de vitória. Esses dois exemplos abaixo, eles estão mostrando outros valores, né, de acordo com outra configuração de tabuleiro, né, atual. Então,
nessas configurações, o de baixo à esquerda, a gente tem 5 menos 4, né, e dando 1, então o valor de x continua mais próximo da vitória, sendo que, no caso, nesse caso desse tabuleiro, são 5 possibilidades de vitória para Max e 4 possibilidades de vitória para mim. E o tabuleiro à direita, embaixo à direita, a gente tem um valor da função de avaliação dando negativo. Então, isso nos daria, então, um valor, uma possibilidade maior de vitória para mim, né? Por quê? Porque a gente calculou que, de acordo com essa configuração do tabuleiro, a gente tem 4 vitórias possíveis para Max e 6 vitórias possíveis para mim. Então, mim está mais próximo da vitória. Aqui a gente tem um código genérico, assim, do Minimax aplicado, assim, ele é muito interessante se a gente pensar, por exemplo, em jogos como o Jogo da Velha, né? A gente tem uma função Minimax, que ela vai receber, né, o tabuleiro, como a gente viu, né, no início, precisa ser definido o tabuleiro, a profundidade ali, ela tá ali, mas ela é mais considerando jogos finitos, né? Jogos de árvores finitos. Então, jogos muito grandes, a gente vai ter um certo problema com o depth, né, que é a profundidade. E tem uma função ali, player, né? E aí a gente tem que o primeiro if a gente verifica se o jogo acabou. Primeiro a gente está verificando se aquele jogo, a gente está no nó final ou não está, acabou ou não acabou. Então a gente está verificando ali. Verifica se empatou ou não, né? Porque se tiver empate, ele vai retornar ali o valor do empate. E se a ganha ou se não a ganha, tá? E aí ele vai analisando, ele retorna 1 se o computador vence e menos 1 se o jogador vence. Então, isso aí a gente está botando como o computador jogando com um jogador. Então, o computador sendo o max, o jogador sendo o min, né? Então, a gente vai e segue analisando no if, que a gente tem no segundo if, a gente tem a análise da vez do computador, ou seja, de quando o Max está jogando. Então, a gente vai ter ali um intervalo do melhor valor, começando de menos infinito, né, que ele quer maximizar o valor. Então aí a gente tem essa definição. E ele vai fazer, no for, ele vai fazer toda a análise do melhor valor, ele vai analisando o valor até ele achar o melhor valor para ele ali para aquele nó, e aí ele retorna o maior valor, que no caso é a função dele de maximizar o valor da função utilidade, tá? E o else é o contrário, né? Então quando o outro jogador, que é o jogador min, né, ele vai jogar. Então, é o jogador que tende a minimizar a função utilidade, e aí ele vai fazer todo o cálculo ali do for para retornar o menor valor possível. Então, tem todo e aí ele vai retornar para ele o melhor valor possível, que é o valor mínimo. Tá? Esse é o código Minimax genérico. E a gente tem, assim, jogos... esse aqui é uma parte mais curiosa em relação a jogos estocásticos e jogos parcialmente observáveis. Porque, assim, a gente viu várias definições assim, iniciais de simplificadas, assim, de jogos que são mais determinados, têm regras determinadas, jogos mais fáceis, digamos assim, da gente fazer ali o Minimax e a busca competitiva. E aí, quando chega em jogos estocásticos, esses jogos estocásticos são jogos que possuem, assim, elementos aleatórios. Então, por exemplo, né, ele tem um lançamento de dados ali, que faz, que interfere ali no jogo. Assim. Então, é um jogo, por exemplo, que tem 2 jogadores, mas que, além de ter a vez de cada jogador, tem também a possibilidade de jogar um dado, ser lançado um dado, e aquele dado dá a quantidade de movimentos que aquele jogador vai realizar. Então, é um jogo que, assim, tem que tomar decisões sem saber as jogadas, quantidade de jogadas, quantidade de movimentos que o próximo jogador vai fazer. Porque ali é decidido de forma aleatória. Então, a árvore de busca, além de ter nós max e min, ele vai ter nós também de probabilidade.
são nós de chance. Ele calcula, ele tem um cálculo ali de chance, de probabilidade, em relação aos dados lançados. Então, quantas jogadas, de acordo com as jogadas dos movimentos, a quantos movimentos aquele jogador vai fazer. Então, além de analisar o max, além de analisar o min, ele vai analisar qual a probabilidade ali dos dados que foram lançados. E aí a gente tem o expect minimax, que é uma variação de minimax assim, para estocásticos. Assim. A gente não vai entrar muito no assunto, porque não é o assunto principal aqui, mas é para ter uma noção. E esses métodos, e os jogos estocásticos, eles são métodos assim, estatísticos para calcular a probabilidade e as possíveis podas das árvores, né? Então, a poda, assim, não é feita como a gente fez anteriormente. Então, essa poda, ela não tem uma sequência, esse jogo ele não tem uma sequência de movimentos prováveis para poder fazer aquela poda. Então, que ele tem aquele elemento aleatório ali do lançamento dos dados. Então, se ele realizar a poda, é algo mais engenhoso, é algo mais complicado que ele vai desenvolver, que se desenvolve para poder fazer isso aí. Os jogos parcialmente observáveis, eles são jogos que, basicamente, a gente não vê o tabuleiro do jogador oponente, né? Assim, são jogos que você não tem acesso às escolhas que o oponente está realizando. Então, isso causa muita incerteza no jogo, do seu atual jogo, né? Então, eu estou ali jogando, mas eu não estou vendo o que o outro jogador está fazendo, então eu estou jogando de forma, praticamente, é um jogo cego, você não está ali enxergando o que o outro jogador está fazendo, e aí isso dificulta a tomada de decisão e causa ali a incerteza de qual seria a melhor próxima jogada para se fazer. Então, exige uma certa estratégia, e aí tem que pensar muito nas melhores jogadas, sempre analisando, no caso, em vez de analisar prevendo, né, digamos assim, prevendo a jogada do outro jogador, eu preciso analisar de acordo com as jogadas passadas. Então, o que é que ele talvez faça de acordo com o que ele fez antes. Então, é um outro tipo de análise. E a exemplo disso, a gente tem jogos de cartas, né? Jogos de cartas, normalmente, a gente não enxerga as cartas que estão na mão do outro jogador. Então, a gente acaba fazendo jogadas ali de acordo com o que ele fez antes, né? Tentando entender o que ele tenha feito antes. E aqui a gente tem só uma árvore aqui, só para exemplificar, de jogos estocásticos, que é uma árvore que, como se pode ver, não tem só o max e o min, né? A gente tem o chance, que é a chance ali, a probabilidade das jogadas dos dados, que dão o valor, a quantidade de movimentos ali que o jogador vai fazer. Então, se eu tenho o max jogando, eu preciso saber quantos movimentos max vai ter ali para jogar, e aí quando for min também vai ter lançamento de dados. Isso é um exemplo, né, do lançamento de dados. E aí é algo mais complexo do que o minimax que a gente viu anteriormente. E aqui são as referências, enfim. Muito obrigado, Cássia. Ficou muito boa a apresentação. E vou encerrar aqui a gravação. Yeah.